Meus irmãos amados, meus caríssimos amigos, carinhosamente, a paz do Senhor, porque está escrito: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Estamos de volta com muito prazer, com muita alegria, para levar aos nossos milhares de ouvintes, aos nossos milhares de assistentes, a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos e amigos, mais um vídeo pela infinita misericórdia de Deus. Fiquem conosco até o final deste trabalho. Tenho absoluta certeza que Deus vai falar com todos nós, porque Ele nos ama. Onde quer que vocês estejam, aquele abraço e aquela calorosa saudação com a paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmãozinho, meu amigo, se você já se inscreveu em nosso canal, eu agradeço de todo o coração, é claro. Mas se porventura você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se. É muito importante para o crescimento deste trabalho. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, inclusive fazendo o seu pedido de oração. Dê aquela apertadinha no sininho e continue conosco. Amém? Agora prepare-se, porque Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Nós continuamos aqui no livro de Esdras e hoje vamos falar sobre algo importante que aconteceu naquele tempo, que foi registrado no livro de Esdras, capítulo 8. Por isso, abra sua Bíblia neste livro e vamos ler a infalível palavra de Deus. Esdras, capítulo 8 e os versículos... A partir do 21. A partir do versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Versículos 31 e 32. E partimos do rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, estamos aqui juntos para recebermos algo de Deus através deste capítulo 8. Que, na verdade, é um capítulo histórico, narra o que aconteceu. Mas, mesmo sendo um capítulo histórico, há verdades importantes para nós hoje. Hoje, em pleno século XXI, Deus continua falando conosco através de algo que aconteceu há mais de 2.000 anos. 2.458 anos já se passaram. É importante a gente saber disso. Mas o nosso Deus não mudou. Ele continua falando conosco. Esdras, meu prezado amigo, ele começou esta viagem da Babilônia a Jerusalém por volta de 458 a.C. Importante a gente saber disso. Esdras, meu prezado amigo, ele era um sacerdote. Ele era da tribo de Levi, da herança de Arão. Por isso, e Arão era da tribo de Levi, um dos filhos de Levi.
Bem, então, Esdras já nasceu no cativeiro, na Babilônia. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha quando a viagem começou. Os historiadores só nos dizem que por volta de 458 anos antes de Cristo começou esta viagem. E a viagem dele foi uma viagem difícil. O livro de Esdras, ele só vai aparecer neste livro a partir do capítulo 8. Porque do capítulo 1 até o capítulo 7 deste livro de Esdras fala da viagem que foi comandada por Zorobabel a partir de 538 a.C. E aí, 458 anos antes de Cristo, então já entrou em ação Esdras. Aqui no nosso caso, a partir do capítulo 8. Muito bem, então ele começou a viagem, mas antes da viagem teve um preparo. Ninguém vai fazer uma viagem sem se preparar. Você vai arrumar a casa para deixar para alguém tomar conta, nem assim? Vai arrumar suas coisas. Ninguém faz uma viagem. Claro, tem aquelas circunstâncias, os casos imprevistos, que às vezes você sai até com a roupa do corpo. Mas normalmente para fazer uma viagem, a gente se prepara. Foi o caso de Esdras. O caso de Esdras. A viagem de Esdras, a de Zorobabel, que foi a primeira viagem, tinha aproximadamente 50 mil pessoas. Já a de Esdras tinha bem menos, por volta de 5 mil pessoas. Eram 2.000 anos, homens, além de mulheres, pessoas idosas, crianças. Então, supõe-se que a viagem de Esdras ele estava sob o comando de mais ou menos 5 mil pessoas. Foi uma viagem de aproximadamente 5 meses, uma viagem de 800 a 400 mil quilômetros, uma viagem longa, a pé, camelos, jumentos e assim por diante. Então, foi um preparo muito difícil. E a gente lendo o texto, a gente percebe a grande dificuldade, inclusive de inscrever pessoas que eram da tribo de Levi, que quando Esdras percebeu, só ele era da tribo de Levi. Porque ele sabia que quando ele chegasse a Jerusalém, ele teria que fazer algo espiritual, porque o templo já tinha sido reparado, já tinha sido reconstruído, já tinha sido reinaugurado e agora precisava da parte espiritual. E foi assim que Esdras teve que fazer, um cata aqui, catacular, para ver se encontrava pessoas da tribo de Levi para exercerem o sacerdócio, que era para cuidar da parte espiritual do povo, assim que Esdras chegasse lá em Jerusalém. Quem era o rei da época? Artaxerxes I, que era o mesmo rei Assuero. Era o mesmo rei. Era a mesma pessoa. Assuero, Artaxerxes I, era a mesma pessoa. Então, Esdras teve o apoio de Artaxerxes. Só que ele disse para o rei que não se preocupasse com a segurança, que o Deus dele ia preparar tudo. Então, este capítulo 8 de Esdras fica muito claro que é importante qualquer coisa que nós vamos fazer nesta vida, nós temos que colocar Deus na frente. E Deus honra. Foi o caso de Esdras aqui. Os versículos 22 e 23, é isso, pastora Sara? Fala sobre isso. Que ele não foi pedir segurança para o rei, porque ele já tinha dito para o rei que o Deus dele ia ser com eles, ia estar na frente, e eles lá na margem do rio Ava, ele convocou jejum e oração. Você quer ler, pastora Sara? Só para o povo lembrar. Leia. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava,
Por quê? Para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Muito bem. Então, amigo, é isto que nós devemos fazer. Hoje nós estamos vivendo no mundo, no nosso país, uma situação que todos nós sabemos que não está fácil. O que é que os nossos líderes precisam se unir, deixar as diferenças de lado? Nós estamos precisando disso. Eu lanço aqui um apelo para as autoridades eclesiásticas deste país. Se nós quisermos que o Brasil seja bem-sucedido daqui para frente, Deus está colocando na mão do seu povo, como está lá no 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, você é povo de Deus neste Brasil, neste país, então ouça o que Deus está falando neste momento, seja tarde, seja noite, onde o momento que você vai assistir a este trabalho, a este vídeo, não importa se vai ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas ouça o que Deus vai falar agora. Se o meu povo está falando com você, pastor? Leia 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos... E o que é que vai acontecer? Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amigo, a solução do Brasil está nas mãos do povo de Deus. Mais uma vez eu lanço este desafio para as nossas lideranças nacionais. Deixe as diferenças de lado e vamos fazer uma convocação nacional para que o povo de Deus ore e se humilhe. Deus vai agir. Deus vai agir. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. Nós precisamos nos humilhar, reconhecer que o que está acontecendo no Brasil é culpa nossa, é culpa de todos nós. Há milhares de igrejas neste país, mas a maioria dos nossos líderes estão pensando em si mesmos. Só querem o seu bem-estar. Então chegou a hora. Deus está permitindo este momento difícil na nossa nação para que o seu povo acorde. Há um versículo na Bíblia que diz: levanta, levanta tu que dormes. A igreja do Brasil está dormindo. A igreja brasileira é um gigante que está dormindo e que precisa ser despertado. Eu sou um pequenino, não sou conhecido neste país, mas Deus está mandando eu falar. E eu sou um profeta de Deus para agora, para este tempo. Naquele tempo, Deus levantou Esdras para aquela situação. Mas Deus levantou este projeto Ide Pregai, para que a sua verdade ecoe, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Esdras convocou o povo se humilhou, orou, e a viagem foi bem sucedida. Por quê? Porque Deus ouviu o clamor. Deus aceitou o sacrifício do povo, que orou, jejuou, clamou a Deus e não foi preciso pedir ajuda para o rei. A solução para o Brasil não está na mão das autoridades civis, militares, não. A solução do Brasil está na mão do povo de Deus. Então, liderança do povo de Deus no Brasil. Acordem. Está na hora de acordar.
Está na hora de pensar que Jesus está voltando e é preciso que a igreja dele esteja preparada. E a gente sabe o que está acontecendo no nosso país. E agora, pastora Sara, para concluir a mensagem, apenas os 2 últimos versículos. 31 e 32. São esses mesmo, por favor. E partimos do rio de Aava no dia 12 do 1º mês para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Você prestou atenção, amigo? Como é bom a gente depositar no Senhor a nossa confiança. Foi o que fez Esdras e os que estavam com ele. A mão do Senhor. O texto diz aqui que havia inimigos pelo caminho. Os inimigos estão aí, querendo fechar as portas das comunicações para que o evangelho deixe de ser pregado nesse país. Quando Jesus esteve aqui nesta terra, ele disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Agora, preste atenção. Jesus continuou falando: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é, contra a minha igreja, disse Jesus. Então, eu tenho certeza absoluta que as portas da igreja só vão se fechar no dia do arrebatamento da igreja, porque naquele dia o Espírito Santo também vai deixar a terra. Enquanto o Espírito Santo estiver cuidando da igreja, as portas do inferno podem até se levantar. Mas Jesus disse que elas não prevalecerão contra a sua igreja. Então vai aqui um recado. Se alguém está pensando fechar a igreja de Jesus no Brasil, vocês estão completamente enganados. Porque Deus continua sendo soberano. Se Ele quiser, basta só um sopro da sua boca e tudo será eliminado. No capítulo 2 do 1º livro de Samuel, no Cântico de Ana, está escrito que ele dá a vida, mas ele também tira a vida. Nos dias do rei Ezequias, ele foi afrontado por um rei chamado Senaqueribe. E o Senaqueribe mandou dizer: olha, quero ver se o teu Deus vai te livrar, porque os outros deuses, nenhum deles deu conta de combater com o meu exército. O rei Ezequias pegou aquela carta de afronta, foi lá para o templo, apresentou para Deus, e diz a Bíblia, lá no livro de Isaías, que Deus naquela noite mandou só um anjo, e 185.000 soldados foram eliminados naquela noite, lá no acampamento assírio. Senaqueribe voltou para Nínive e lá os seus próprios filhos o assassinaram. Então, se você pretende fechar as igrejas de Deus no Brasil, tenha cuidado, porque Deus não mudou. Então, meu prezado irmão, meu amigo, eu estou entregando o recado que eu recebi de Deus. Aceite, preste atenção, medite e faça uma aliança com Deus, como fez Esdras e os seus companheiros de viagem. E eu convido você agora, que está me assistindo, me ouvindo, para nós agora fazermos uma aliança com Deus. E a aliança com Deus começa com Jesus, porque Jesus é Deus.
O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não temos como explicar esse mistério. Precisamos apenas crer. Então, aceite a Jesus. É o começo da aliança. E ele, assim como ele cuidou de Esdras na viagem, ele vai também cuidar de todos nós na nossa viagem em direção ao céu. Que todos nós um dia vamos morrer. E depois da morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Eu quero convidar você, onde você estiver, para que nós agora façamos a nossa aliança com Deus através de Jesus. Pai, eu te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra. Pessoas que estão querendo fazer parte do teu povo na terra. Pessoas que estão querendo, meu Deus, merecer a sua proteção, como o Senhor fez com Esdras e aqueles que estavam com ele naquela longa viagem. Paizinho, nós estamos também aqui nesta terra numa longa viagem. Pai, aquelas pessoas que estão decidindo fazer parte do teu povo na terra, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, por estas pessoas, Paizinho, eu te peço, perdoa seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida, que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja, amém, amém e amém. E agora nós vamos orar por todos os nossos irmãos e amigos que mandaram os seus pedidos, eles estão aqui na tacinha da bênção. Agora é só crer. Eu não faço milagres, eu não salvo ninguém, não curo ninguém, mas o Deus que criou o universo, ele cura, ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma. E se você for fiel a ele até o fim da sua vida, você vai morar no céu com ele. Mas por enquanto, nós precisamos das bênçãos daqui. Pai, te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra, que creram e que creem que o Senhor é o mesmo Deus e continua ainda hoje operando milagres. Paizinho, entrego nas tuas mãos todos estes pedidos de oração. E te apresento todas as pessoas que estão orando comigo agora, não importa o lugar onde elas estão. Pai, oro por aquelas que estão doentes. Libera a bênção da cura física, da cura espiritual para todas elas, pelo teu grande amor. Libera a bênção da libertação para as pessoas que estão oprimidas pela mentira, pelo roubo, pela corrupção, por tudo que não presta. E finalmente, Paizinho, te apresento todas as famílias que estão orando comigo agora. Libera a bênção da vitória para todos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. E aí, amigo, você gostou da palavra, da mensagem? Então faça o seguinte, compartilhe este vídeo com o maior número possível de pessoas que você conhece. Amém? Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra e que prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, a ele, somente a ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!